No Exército de São Miguel nós temos essa graça, né, de crescermos na experiência de oração, de crescermos no conhecimento de Deus, na doutrina da igreja, na palavra de Deus, e por isso vamos nos tornando então fortes no Senhor, né? Na nossa fraqueza habita o Senhor que é forte, por isso fortes no Senhor, não é, fortalecidos pelo Senhor. Vamos rezar então, dizendo a cruz sagrada: seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi. Aleluia, quem como Deus? Ninguém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E eu peço ao ministério aquela canção tão conhecida, não é, que diz: tenho sede da tua graça cada vez mais, não é? Hoje livre sou. Eu tenho sede da tua graça. Eu tenho sede da tua presença. Eu quero convidar você a iniciar, receber essa palavra de Deus dizendo isso ao Senhor: eu tenho sede da tua graça. Eu tenho sede da tua presença cada dia e cada vez mais. Hoje livre sou na tua presença. Hoje livre sou por causa da tua graça que visita o meu coração. Reza assim com esta canção, preparando este coração um terreno propício para acolher a graça de Deus. Assim como aquela senhora que ali próximo a Solange, guerreira do exército, não desperdiçou a graça de Deus. Que hoje o seu coração esteja aberto para acolher a graça. É Deus que está dizendo a você: filho, filha, a minha graça te basta. É no meio das perseguições, é no meio das tribulações, é no meio desse sofrimento onde nós então podemos nadar em consolação, porque a palavra diz: à medida que crescem os sofrimentos por Cristo, crescem a nossa consolação também. Por isso, diz para o Senhor hoje: eu tenho sede da tua graça, cada dia mais. Reza assim. Presença forte. Reza, Exército de São Miguel. Eu posso dizer: habitas aqui, porque escravo eu fui. Mas hoje, e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida minha alma encontrou. Tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar: hoje livre sou. Tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar, e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. como é lindo, como o céu se derrama ao contemplar então você proclamando isso: eu tenho sede da tua graça cada dia mais. E é assim que nós queremos então abrir o nosso coração para esta noite. Aquilo que Deus deseja derramar como graça em nossos corações. E eu vou então partilhar com você um pouco desta meditação. Quando nós olhamos, quando nós nos debruçamos sobre a vida dos santos, e vamos pegar aqui, por exemplo, uma Santa Teresinha do Menino Jesus. E nós olhamos e vemos então Teresinha pronta e acabada. E é tão belo. Mas nós olvidamos, nós muitas vezes ignoramos o processo, o trabalhar da graça. Sabe, um dia, essa menina
E aí, eu amo Terezinha, então não fique chateado. Mas um dia essa menina foi um pouco chatinha. Essa menina foi caprichosa. Essa menina teve um olhar também voltado muito para si mesma, cheia das suas queixas. Mas um dia, a graça de Deus irrompeu. Aquela noite de Natal que ela faz questão de recordar na sua autobiografia. Foi a hora da graça, foi a noite da graça, onde Terezinha, então, encontra em Deus a força e a graça para vencer a si mesma. Hoje nós temos a grande Terezinha, doutora da igreja. Temos a grande Terezinha, mas nós, então, muitas vezes ignoramos um processo até isso se dar. A noite de Terezinha, a noite da fé, a noite do Espírito, as trevas pavorosas que ela enfrentou. Terezinha conta que escreveu o credo com sangue. Tamanha era a crise de fé que ela enfrentava na noite da purificação. E aí nós podemos pegar então tantos outros santos. Santo Agostinho, um delinquente, devasso. Mas a graça de Deus superabundou. Ali onde o pecado até então reinava, a graça de Deus foi mais forte. O beato Bartolo Longo, que nós trabalhamos tanto e todos os dias falamos então dele por causa da novena milagrosa de Pompeia, um homem envolvido com o ocultismo. Eu quero dizer para você que ali onde hoje você vê ruínas, Deus já vislumbra um grande palácio. Interessante que Pompeia, nós fazemos exatamente essa experiência. Pompeia é uma cidade em ruínas. E o que arruinou Pompeia? Sim, aquele vulcão Vesúvio, mas um ponto no olhar espiritual, no olhar da fé, nós sabemos, foi o pecado daquela cidade, o pecado daquele povo. Assim como Sodoma e Gomorra, a cidade foi arruinada. Quantas pessoas morreram? Mas é ali, sobre aquelas ruínas, aqueles escombros, então que o Senhor edifica o grande santuário, em honra a Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Como já dizia uma carmelita desconhecida, havemos de nos surpreender, que ali onde nós só vemos escavações, é exatamente ali onde Deus quer erguer uma grande catedral. Quanto maior o edifício, mais o Senhor vai cavar em profundidade. E eu estou falando para você que hoje contempla a sua casa em ruínas, para você que hoje olha para a sua família e vê uma família em ruínas, uma família tantas vezes esfacelada. Deus é um arquiteto e um engenheiro primoroso. Ele sabe como construir um verdadeiro palácio sobre essas ruínas e sobre esses escombros. Deus sabe trabalhar. A graça de Deus é mais forte do que toda e qualquer desgraça. E sabe o que muitas vezes acontece? E são as queixas mais frequentes dos guerreiros do exército de São Miguel e que a mim incomodam bastante. É quando o guerreiro chega e diz assim: mas irmã Maria Raquel, eu rezo e nada acontece. Gente, é impossível. É impossível. É impossível que a nossa vida de oração não esteja sendo acompanhado de graças. O que pode acontecer é que essas graças ainda estão invisíveis aos seus olhos. E é o que muitas vezes acontece. Porque antes daquela árvore se tornar frondosa, frutuosa, cheia dos seus frutos saborosos, nos concedendo a sua sombra, um dia ela foi uma pequena semente. E esse processo de germinação aconteceu exatamente dentro da terra. Num processo em que os nossos olhos não conseguiam enxergar. Em que humanamente nós ignorávamos esse processo, mas a graça acontecia. E é essa palavra que hoje eu trago para você também, que reza e que intercede. Sabe o que acontece, irmã Maria Raquel? É que a situação está difícil. Aí eu rezo. Aí ela fica pior. Aí eu rezo ainda mais. Começa até a novena do Sagrado Coração. Aí aquilo que era difícil, pior, tornou uma catástrofe. Não é assim? Mas é só por meio da perseverança. É só por meio da perseverança e acreditando e se abandonando em Deus e sabendo que essa oração não volta sem produzir efeito, que nós vamos poder contemplar então essa obra, esse palácio, essa árvore frondosa. Gente, isso é grandioso e precisamos acolher isso com fé. Se queremos realmente colher na nossa vida frutos abundantes da nossa experiência de oração. Enquanto eu fazia essa meditação, Maria Jacinta não está aqui hoje, né? Mas enquanto eu fazia essa meditação, eu me lembrava daquela história do Joãozinho, sabe? Joãozinho tem muitas histórias, né? Então, eu vou dizer para você qual é a história. A professora pediu para a turma fazer o desenho.
E aí todo mundo começou a desenhar, não é? Com uma história mais desenhada, e Joãozinho, e todo mundo ia lá. E chegou então, a professora perguntou, Joãozinho, o que você desenhou? E Joãozinho falou, eu desenhei uma vaca bonita, uma vaca leiteira, gorda, e ela está comendo capim. Professora, e tem mais um bezerro do lado dela. Ela é bonita e o capim está verde, é um dia ensolarado. E aí a professora disse, nossa, Joãozinho, que desenho mais bonito pelo que você descreve, deixa eu ver. Joãozinho, claro, professora. Se levantou e entregou a folha para a professora, com muita autoridade, orgulhoso do seu desenho. E quando a professora olhou de um lado, olhou de outro, disse, mas Joãozinho, aqui não tem nada. Nossa, professora, como a vaca foi rápida, comeu o capim e foi-se embora. Apenas para brincar com vocês, mas às vezes a graça também acontece assim, a gente não vê. A gente não consegue enxergar, mas a graça está acontecendo. Sabe, a graça está acontecendo, e é aqui que eu entro então com São Paulo, na segunda carta aos Coríntios. A segunda carta aos Coríntios, antes de trabalhar essa palavra, basta-te a minha graça. Eu queria que você fosse lá, 2 Coríntios, no capítulo 1. Capítulo 1, a partir do versículo 8 e seguintes. 2 Coríntios, capítulo 1, no versículo 8. São Paulo vai dizer assim, nós não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Nós somos maltratados ali, desmedidamente, além das nossas forças. São Paulo está dizendo, olha, a gente foi muito maltratado. Muito além do que humanamente a gente podia suportar. A ponto de termos perdido a esperança de sair com vida dali. Sentíamos dentro de nós mesmos a sentença de morte. Para que aprendêssemos a pôr a nossa confiança não em nós, mas em Deus, que ressuscita mortos. Ele nos livrou e nos livrará de tamanhos perigos de morte. Sim, esperamos que ainda nos livrará, se nos ajudardes também vós com orações em nossa intenção. Assim essa graça, obtida por intervenção de muitas pessoas, lhe será a ocasião de agradecer a Deus a nosso respeito. Gente, consegue entender? São Paulo está dizendo assim, olha, vocês não fazem ideia. São Paulo que narra quantas vezes apedrejado, quantas vezes naufragado, quantas vezes açoitado, quantas vezes torturado, ele vai dizer, olha, a gente não tinha mais esperança de sair dali com vida. Mas sabe, foi para que aprendêssemos a pôr a nossa confiança não em nós, mas em Deus, que ressuscita mortos. E essa é a nossa fé. Tem hora que eu olho assim a situação, sabe, gente, não é por pessimismo, não. Eu olho a situação e eu disse, ainda vai ficar pior. Porque o cálice vai ter que ir até o fundo. Sabe, porque quando para a gente não tiver mais saída humana, quando então não há mais nenhuma saída, quando humanamente a gente olha assim, diz como São Paulo, nisso aqui, só Deus. É quando chega nesse estado na sua casa e na sua família, que você olha para o seu casamento, que você olha para os seus filhos, que você olha até mesmo para a sua vida e para a sua caminhada e diz, olha, só Deus. E essa é a hora, sabe, a hora da graça, é a hora esperada. É como São Paulo está dizendo, e como mais adiante então nós trabalhamos nessa palavra, quando Deus diz para ele, olha São Paulo, porque te basta a minha graça. Gente, São Paulo se gasta, São Paulo se consome pelo reino, pela evangelização, e de repente ele se vê com um espinho na carne, está nessa mesma carta, 2 Coríntios, no capítulo 12. E São Paulo vai dizer, eu roguei 3 vezes ao Senhor que tirasse esse espinho. Mas o Senhor me disse, olha São Paulo, vai com espinho e tudo. Sabe por quê? Porque te basta a minha graça. Deixe que a minha força se revele e se manifeste na sua fraqueza. Você consegue entender o que hoje Deus está dizendo? Você consegue hoje perceber aquilo que Deus está revelando a mim e a você? Está dizendo, Cláudia, Mateus, João, a minha graça te basta.
E é isso então que Deus diz àquele coração daquela mãe diante da perda de 3 filhos. Diante daquela situação, a minha graça te basta. Sabe, gente, e reconhecer então em cada dia, hoje. Eu não vou falar de ontem, eu não vou falar de ao longo da sua vida, mas hoje, dia 14 de junho. Quantas graças Deus derramou sobre você, desde a hora que você acordou até o presente momento. A graça de levantar-se, a graça da disposição para o trabalho, a graça de mais um dia na presença do Senhor, a graça de rezar o rosário, a graça de poder receber aquela pessoa, a graça de cumprimentar, a graça de sorrir, a graça de respirar, a graça de alimentar-se, a graça de poder locomover-se, a graça. Você que está enfermo, você que está saudável, você, seja qual for a situação, quantas graças que hoje, nesse dia, foram derramadas. E por tudo isso, São Paulo está dizendo, precisamos ter um coração grato a Deus. E é incrível como essa gratidão a Deus é como um imã que vai atraindo ainda mais graças. Eu não sei qual estado em que você hoje chega nesse texto do combate, mas é isso que hoje Deus quer dizer nessa noite, que é uma noite de graça. Filho, a minha graça te basta. Mas, Senhor, essa tribulação, Senhor, essa situação, filho, a minha graça te basta. E é interessante que a Solange, do testemunho de hoje, que ainda há pouco nós partilhávamos, ela percebeu que aquela enfermidade foi uma graça na vida dela, não é, Solange? Por meio daquela internação, por meio daquela cirurgia, você pôde ser canal da cura, da graça, instrumento na vida daquela senhora, que eu tenho certeza, ela não só alcançou a cura de uma enfermidade, não. Aquela senhora voltou a uma vida de fé. Aquela senhora foi ressuscitada na alma. Graças, então, a Solange hoje pode olhar para aquela enfermidade, para aquela cirurgia, contemplar aqueles pontos e dizer, que graça. E quantos testemunhos nós recebemos assim? Dentro da tribulação é muito difícil perceber. Mas quando nós perseveramos e temos a certeza da vitória, gente, não é como Mega Sena, não, né? Mega Sena você joga e tem uma probabilidade muito remota. Quando a nossa vida é vida em comunhão com Deus, nós temos certeza da vitória, porque não existe tragédia que Deus não possa contar como uma grande vitória. Basta que contemplemos a cruz. Quando nós nos colocamos diante da cruz, eu volto para a história daquela senhora. Eu me imaginava, Senhor, eu no lugar dessa senhora, são 3 filhos. 3 filhos que sucumbem diante de um incêndio. 3 filhos mortos nessa tragédia. Eu fico pensando naquela mãe cujos braços agora estão vazios, que não tem mais aqueles bebês para segurar, porque estão mortos. Eu fico pensando o tamanho, a dimensão, a dor do coração desta senhora. Mas aí, é essa experiência de olhar para a cruz e entender que não existe tragédia humana, que Deus não possa transformar, que Deus não possa ressignificar, um tema tão usado, não é? Que Deus não possa ressignificar a partir da sua graça. Não existe tragédia que, tocado pela graça de Deus, não possa ser transformada. E nós nos damos conta disso quando contemplamos a cruz. Hoje a dor é tamanha e não nos permite entender. Mas o Senhor diz, a minha graça te basta. Me envia quantas senhoras que testemunham e dizem, irmã Maria Raquel, meu casamento estava muito mal. E eu comecei a rezar. E no último dia da novena, sabe o que aconteceu? E o quê? Reconciliou. Não, meu esposo saiu de casa. Ou nós temos fé, ou nós não temos fé. Sabe? Ou nós nos abandonamos entendendo que até mesmo aquilo que humanamente, que aos olhos humanos é um fracasso, é Deus trabalhando na minha história. Deus quer o mal, não. Foi uma decisão do homem lá atrás, não é? Foi uma decisão nossa. A morte entrou no mundo por inveja do diabo, por causa... Nós pecamos. Nada disso faz parte do querer de Deus. Mas quando Deus permite que algo então assim aconteça, nós só temos que segurar firme essa cruz e dizer assim, algo maior, algo melhor, algo maior e algo melhor daí brotará. É a confiança. É aquele testemunho de ontem da Teresa do Exército de São Miguel. Gente,
Isso é fantástico no Exército de São Miguel. Ontem a Tereza Guerreira, a catequista da noite, dizia, olha, eu perdi a paz, era um processo. 300 mil reais nas minhas costas, para eu pagar se eu perdesse aquele processo. Mas aí quando eu comecei a rezar com o Exército de São Miguel, eu entendi que eu disse, espera aí, é confiar em Deus. Se eu estiver errada, eu vou pagar esta quantia e Deus vai prover, porque Deus não vai me deixar só. Se eu não estiver errada, esse processo vai ser julgado improcedente, pronto. Então, no processo, eu já não perco a paz. Eu sofro, não é? Eu derramo as minhas lágrimas, mas a paz está aqui no meu coração. Por quê? Porque eu tenho a certeza da vitória de Deus. Sabe, é essa confiança e esse abandono que nós vamos vivendo a cada dia. Hoje, uma guerreira do Exército falava sobre uma profecia, foi feita aqui na nossa casa, num evento passado. E que aquela missionária dizia assim, Deus está formando um exército de pregadores. E sabe, é isso que hoje eu enxergo no Exército de São Miguel. Nós temos um exército de pessoas que pregam. Nem sempre com microfone, há poucos microfones, mas eu vou dizer, de uma maneira muito mais eloquente, porque é um exército de pessoas que pregam com a sua vida. E esse é o maior barulho que nós podemos fazer. Nós vemos hoje o pecado disseminado e colocado no outdoor, mas nós não devemos tremer. Foram muitas notícias essa semana desagradáveis, sabe? E as pessoas perguntam, irmã Maria Raquel, o que a senhora pensa sobre isso? Eu não tenho que pensar sobre isso. Alguém já pensou antes de mim. A verdade já foi revelada. Eu penso o que Deus revelou. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Eu penso o que alguém já pensou antes de mim. Eu não tenho que pensar sobre isso. Próxima pergunta, não é? E a gente não tem que então perder tempo achando que essas mentiras e que essas mentiras prevalecerão. O mal destrói a si mesmo. O mal destrói a si mesmo. Nós temos mais de 2.000 anos de história, e mais de 2.000 anos de história, então, que o mal ronda. E a palavra diz, não é? O diabo rodeia, como um leão a rugir, procurando a quem devorar, resistir-lhe firmes na fé. Eu estou com a igreja, eu estou com a verdade revelada. E o que nós temos que colocar, então, no outdoor, sabe o que é? É a sua vida. É a nossa vida vivida na fidelidade. É um testemunho, é coerência. Sabe, aguenta firme, segura firme. Outro dia o irmão Luiz Maria partilhava comigo, ele dizia, irmã, a senhora percebeu o quanto os filhos de missionários e pregadores estão sendo massacrados pelo diabo? Falei, é a palavra, está lá. Não podendo fazer nada contra a mulher, ele investe contra a descendência dela. É assim. Sabe, mas ele não vence, ele não prevalece. Ele sabe que os dias dele estão contados. E aí a nossa parte é permanecer firme, é permanecer em oração, é dar um testemunho. Numa sociedade imatura e que já não tem mais abertura, já não busca mais a verdade, gente, é a hora mais do que nunca do testemunho, de testemunhar. De testemunhar. Na verdade, a lei, ela revela o pecado, São Paulo vai dizer. Aquele pecado que já está no coração. É isso que os mandamentos, eles revelam o pecado. É tanto que os pagãos, São Paulo vai dizer, muitos deles que obedecem os mandamentos sem sequer conhecerem. Porque, na verdade, essa lei já foi inscrita no coração humano. O meu coração é este sacrário. A minha consciência aponta para Deus e me diz aquilo que é o certo a fazer. É o bem a procurar e o mal a evitar. Eu não preciso estar me apoiando no erro dos outros para justificar os meus atos. Eu não preciso estar me apoiando naquele ou naquela que faz as suas revelações para poder justificar as minhas tendências, os meus atos, não. Eu estou com o coração de Jesus. E para isso nós encetamos uma grande luta, uma luta contra o pecado. Interessante, parece que a luta contra o pecado é apenas de minorias. Lutar contra o pecado é para todos. Não tem esse que não encete uma luta, e uma luta sangrenta. Você lembra de Francisco de Assis? Pois é, ele se jogou num monte de espinho, numa tentação feroz que ele teve na carne, para se manter fiel. Quantos homens e mulheres casados que, para não serem infiéis e adulterarem, precisam se jogar em verdadeiros espinhos.
Todos nós não vamos entrar no céu se não formos violentos de coração. Violentos no amor que é profundo. No amor que é esse amor que o Sagrado Coração de Jesus nos atesta, no amor que salva, no amor que escancara, que abre as portas. Vencendo as nossas más inclinações, vencendo as nossas tendências, os nossos egoísmos, o nosso individualismo. E é assim. E eu quero dizer para você que nós somos tão felizes nesse processo. Não é quando nós nos entregamos ao mal, aos apelos da sedução do pecado. Não, mas é exatamente quando nós resistimos a ele. Porque o Senhor diz: eu não permito que vocês sejam tentados acima das vossas forças, mas no mundo vós tereis aflições. Mas coragem, porque eu venci o mundo. Eu tenho muita dificuldade na pregação me ater a uma passagem. Porque as passagens vão vindo, e por isso a necessidade de uma experiência com a palavra de Deus. Todos os dias eu partilho com você a palavra de Deus. E a boca vai falando daquilo que o coração está cheio, porque essa palavra ela vai ficando gravada no coração. E essa palavra, gente, não é um conhecimento que se transmite. Essa palavra é poder. Essa palavra ela comunica poder. Essa palavra ela cura. Essa palavra ela liberta. E hoje o Senhor está dizendo a você: filho, filha, a minha graça te basta. Ou como está na thumb, você diz para o Senhor: Senhor, a tua graça me basta. Essa enfermidade, daqui a pouquinho, viu, Maria Gorete? Essa enfermidade, essa tribulação. Quantas pessoas encontraram o Senhor exatamente nesse momento e nessa hora? Quantas pessoas encontraram o Senhor no momento de um poço profundo? Levante a mão, quem não foi assim, eu levanto imediatamente, porque foi no momento de poço profundo onde eu encontrei e tive essa experiência com o Senhor. E aquilo que parece ser uma verdadeira desgraça é o abrir das portas de uma vida nova. Por isso, aguenta firme. Vai com espinho e tudo. Vai com espinho e tudo, porque a graça do Senhor te basta. Na hora certa, no momento certo, Ele realiza. Ele já está realizando. Em algum momento esse processo se tornará visível aos teus olhos, mas tenha certeza, todos os dias é dia de dizer: a minha vitória chegou. Eu celebro a vitória que já chegou, na certeza dessa vitória também que vai chegar. Deus vai nos surpreendendo a cada dia, mas é preciso perseverar. Sabe, gente, deixa eu partilhar com vocês aqui brevemente. Hoje, é uma partilha aqui muito pessoal, muito íntima, é família. Mas hoje nós temos a graça de evangelizar muitos corações. E aí algumas pessoas de fora que chegam e falam: nossa, não é? Nossa, são 2 milhões, eu nunca sei se são 2 milhões ou 2 milhões de pessoas, não sei, vou pedir a ajuda de algum professor de português para concordar. Mas enfim, 2 milhões de seguidores. Gente, tem quantas pessoas ao vivo aqui com eles? Não é? São quantas pessoas agora? Temos aí 32 mil pessoas. Como é que eles fazem? Sabe, gente, nós não começamos hoje. Nós não começamos ontem. Nós estamos celebrando 25 anos. Tem muito chão batido. Já muita água correu por debaixo dessa ponte. Tem suor e lágrimas de muitas pessoas. Aquilo que nós falamos e pregamos é aquilo que nós vivemos. O testemunho precede toda teoria. E aqui não é para nos gloriarmos, mas para glorificar aquele que um dia nos chamou. E o sim de 2 mulheres que aquilo que parecia impossível acreditaram, as nossas fundadoras. Outro dia a irmã Maria Joana partilhava comigo, não sei nem se eu posso falar, Maria Joana, depois qualquer coisa a senhora me dá uma bronca. Mas a irmã Maria Joana ria comigo e dizia: irmã, hoje, Maria Joana, né? Hoje nós estamos... Ela chegou aqui, gente. Mas olha só. Gente, hoje nós temos convidados muito especiais no texto do combate. Irmã Maria Joana e irmã Edviges Maria vieram rezar o texto do combate com a gente, porque hoje meu irmão Nel Maria e irmão Luiz Maria me deixaram só aqui. Na verdade, eles estão em missão, né? Eles estão em missão, graças a Deus, que Deus os abençoe. Aí eu passei o dia inteiro dizendo assim: Jesus, a tua graça me basta. Eles vão ter que me aguentar hoje, na abertura, na formação, no texto do combate. Aí para completar, o irmão João da Cruz disse: irmã, eu estou só com a metade da minha voz.
Eu disse, tem nada não, vamos para cima. Nós temos uma família numerosa, linda, e eu sei que abençoada, e nós estamos juntos, os guerreiros vão rezar, e eu passei o dia dizendo, Senhor, a tua graça me basta. E aí a gente confia, a gente contempla a vitória. Aí a irmã Maria Joana e a irmã Edvise Maria, gente, esgotadíssimas, mas estão aqui para rezar o texto do combate. Mas eu estava partilhando com eles, irmã Maria Joana, que a pessoa chega hoje, aí vê o rosário, aí diz assim, nossa, 50 mil, 60, 80 mil, 90 mil. Como é que eles fazem? Eles fazem assim, assim, né? E aí se surpreende, mas como é que pode? Como é que conseguem? Ignoram que existe uma história, que a gente não chega assim, que não é as forças humanas, é graça de Deus, ignora. A Maria Joana dizia, irmã, olha esse rosário de 5 anos atrás. Nós perdemos um inscrito. Lembra, irmã Maria Joana? Quantas pessoas... Não, nós perdemos um inscrito de tão ruim que foi. Há 5 anos atrás, quando a gente rezava o rosário, perdi inscrito. Sabe, mas é há 5 anos, há 25 anos no coração da igreja. É perseverando. É Santa Mônica rezando 30 anos pela conversão daquele filho. É nessa perseverança. Você não tenha dúvida, Deus vence. Não é mega sena, não é probabilidade, não é uma possibilidade remota. É uma certeza. É uma certeza que a nossa vitória já está decretada. Gente, Deus é bom. Sabe, Deus é bom. Pegue o melhor pai desta terra. Meu pai é um pai excepcional. Eu não sei qual a sua experiência, mas pega o melhor pai dessa terra. Eles não são mais do que uma pálida sombra diante do nosso Pai, que é Deus, que é a suma bondade, que é o sumo bem. E Ele não tem nada de ruim para os seus filhos, mas Ele tem só aquilo que é de melhor. E o que Ele precisar fazer para salvar, para curar e para libertar, Ele não vai fazer não. Ele já está fazendo. Por isso, a partir de hoje, nunca mais diga isso, essa ofensa ao coração de Jesus. E se disser, levante-se, peça perdão, de dizer que nada acontece na tua oração. É verdade que muitas vezes nós não enxergamos e não sentimos nada. Quantas vezes nós estamos aqui na oração e você quer saber, não sentimos nada. Aliás, só fome, né, irmã Maria Joana? Só fome. Exatamente. Não sentimos nada. Mas temos a certeza que Deus está operando. Quando eu abro a minha boca e digo que o céu está se movendo, eu não tenho dúvida que isso está acontecendo. Quando eu digo que os anjos estão sendo enviados, eu não tenho dúvida, porque é Deus que diz, porque é a igreja que afirma, porque é a palavra de Deus que me dá a certeza. A mão de Deus não está encurtada, a mão de Deus não mudou. Deus não se deixa vencer em generosidade. Por isso, a sua graça já chegou, a sua graça está chegando e a sua graça vai chegar. Nós vivemos graça sobre graça, bênção sobre bênção a todo instante. Por isso, mais uma vez, vamos entoar este canto, preparando o nosso coração. Nós vamos começar o poderoso texto do combate. Que alegria estar aqui com vocês. Um exército em ordem de batalha. Gente, já somos aí mais de 34 mil pessoas e olha que o nosso horário ainda está muito cedo. Mas eu quero rezar com você e vamos dizer isso. Eu tenho sede da tua graça cada vez mais. Não tenha dúvida que você está trilhando o caminho certo. Sabe o que eu sinto profundamente? E diante de algumas situações reveladas esta semana, meu coração doeu profundamente. É porque muitas vezes, isso é assim, quando nós estamos na graça, nós fazemos questão de levar as pessoas na graça com a gente. Mas quando nós caímos em desgraça, nós fazemos a questão de levar pessoas na desgraça com a gente. E o pior, são aqueles mais vulneráveis, sabe? São aqueles mais vulneráveis que, ainda ignorantes na fé, indefesos, acabam caindo nessas mentiras. E acreditando naquilo que é ilusão, aquilo que não sacia. Mas mesmo assim nós não nos desesperamos, porque a graça de Deus, ali onde abundou um pecado, ali onde hoje existe apenas ruínas, é aí onde a graça de Deus superabundará. E é exatamente aí onde Deus construirá um lindo e um grande palácio. E aquela pessoa que talvez hoje esteja sendo usada por Satanás para plantar e para semear desgraças, eu creio que essa mesma pessoa será usada por Deus, como um Zachary King, como um Beato Bartolo Longo e como tantos outros ao longo da história. Será uma pessoa utilizada por Deus para trazer filhos de volta à igreja.
Para reconhecer e dizer assim: eu estava errado. E a verdade se encontra aqui. Não é a minha vida que dita as regras. Não é. Mas é Deus então que me diz como viver. E a minha vida eu submeto então ao senhorio do Senhor. A minha vida eu submeto ao senhorio do Senhor. Por isso hoje brada isso e diz: eu tenho sede da tua graça cada vez mais. Presença forte em mim. Por isso que hoje eu posso dizer: eu sou livre na tua presença. E eu sou livre para fazer a tua vontade. Olha, quando a gente briga com a vontade de Deus, a gente pode alcançar muita coisa. Sabe? A gente pode alcançar muita coisa, sucesso, prestígio, mas a gente não alcança paz. Quando a gente briga com a vontade de Deus, não existe paz no coração. Não existe alegria, fruto do Espírito Santo. Pode até ter prazer, dinheiro no bolso e tantas outras coisas. Pode até curtir, pode até ter muitas curtidas e muitos comentários, mas não existe paz no coração. E é isso então, é por isso que a gente permanece. Por isso hoje é uma noite da graça, é a noite de dizer assim: eu sou livre, livre para fazer a vontade de Deus. Foi para isso que Cristo me libertou, para que assim como a Santíssima Virgem Maria eu possa dizer sim a Deus, negando muitas vezes aquilo que talvez humanamente eu queria fazer, aquilo que são os meus instintos. É por isso que eu sou livre, para dizer sim a Deus como Cristo que foi obediente até a morte. Para isso eu sou livre. É para isso que Deus conta comigo, para fazer diferença. Para fazer diferença nesse mundo. E essa vida que vale a pena, eu quero dizer para você, jovem, jovem, atenção, só Deus pode dizer quem você é. Só Deus pode dizer o que você é. Só Deus pode dizer para que você veio a este mundo. Só Deus e mais ninguém. Mais ninguém. É Deus que te revela a tua identidade. É Deus que te criou. É Deus que revela quem você é. O que você é na essência. E não acredite em outro senão naquele que deu a vida por você. Naquele que deixou o coração rasgar por você. Foi Ele que te criou. Foi Ele que te chamou. Homem, mulher, foi Ele que te fez. Por isso abraça a verdade do Evangelho. A palavra diz: jovens, vós sois fortes, vós vencestes o maligno. E ninguém vos despreze por serdes jovens. Ninguém vos despreze por serdes fraco. Ninguém vos despreze por nenhuma razão. Porque é nessa fraqueza, é desse instrumento vil muitas vezes, como eu, que Deus suscitará para poder proclamar a sua verdade. Por isso coragem, permanece firme, permanece fiel, porque a tua recompensa virá do céu e ela será grandiosa. Por isso declara: hoje eu tenho sede da tua graça, cada vez e cada dia mais. Jesus, tu és o meu amor, tu és o meu amigo, tu és o meu mestre, tu és o meu Senhor, tu és a verdade, tu és o caminho e tu és a vida. Hoje livre sou. Reza assim.